Devocional da série Imune ao Medo. A unção. Aqueles que são ungidos do Senhor estão cheios de fé e prontos para agir. Eles não vão retroceder à voz do medo ou à aparência de uma iminente destruição. Lemos em 1 Samuel 17 a história de Davi e Golias. Vemos nessa narrativa que Davi viu Golias e ouviu as blasfêmias que saíam da sua boca. Eliabe ouviu essas mesmas palavras, mas com o coração pesado. Entretanto, com Davi foi diferente. No mesmo momento em que o coração daqueles oficiais sem unção do exército de Israel ficaram morrendo de medo, no coração de Davi aconteceu o contrário. A unção do Senhor começou a esquentar dentro dele. Você consegue ver a diferença? Essa sempre foi e ainda é uma clara distinção entre os ungidos e os não ungidos. A unção traz ousadia, torna as pessoas imunes ao medo. A unção faz a diferença entre uma fé acadêmica e uma fé ardente. Deixe-me avisá-lo de uma coisa. A fé do ungido sempre irritará a fé acadêmica do não ungido. Com certeza, Eliabe estava trabalhando com a razão. Razão essa que o fez colocar na balança as forças dos israelitas e dos filisteus. Ele não conseguia enxergar outras alternativas. Ele foi capaz apenas de fazer avaliações profissionais de uma situação de batalha. E viu que Israel não tinha a menor chance de vencer. Esse oficial profissional do exército de Israel se colocou mentalmente ao lado de Golias e, comparativamente, viu que Golias era um impressionante gigante. Davi, por outro lado, era um homem de fé e mentalmente colocou Golias ao lado do Deus de Israel e viu que o filisteu era como se fosse um anão. É incrível o que acontece quando a fé e o medo são contrastados. Davi sabia que o Senhor estava do seu lado. Ele sentiu uma santa perturbação e indignação em sua alma causada pela unção que carregava e que lhe deu uma capacitação que os outros desconheciam. Seus olhos interiores de fé estavam sobre o Senhor e ele fez mais do que apenas esperar e orar. A unção de Deus deixou Davi com fome de vitória, empolgado com uma grande expectativa. A unção era a garantia do que estava por vir. Muitas vezes as pessoas agem em resposta à voz de medo que vem disfarçada de voz da razão. No entanto, para o crente ungido, é comum ele enxergar todas as circunstâncias e oposição como insignificantes comparadas ao nosso grande e poderoso Deus. Em vez de permitir que as circunstâncias desafiadoras da sua vida e do mundo ao seu redor o paralisem e o intimidem, permita que essas circunstâncias sejam como lenha, alimentando fogo em seu coração. Permita que essas circunstâncias o encorajem e acione a unção de Deus em sua vida. Talvez nesse tempo em que estamos vivendo, como nunca antes, você descubra os dons que Deus investiu em sua vida e a unção que Ele lhe concedeu. Falaremos mais sobre isso na devocional de amanhã. Que Deus te abençoe. Se você foi ministrado e abençoado com esta palavra, compartilhe com um amigo ou parente. Eu sou Emerson Rocha, da Cefam Brasil, Ministério do Evangelista Daniel Colenda, do fundador Reinhard Bonnke. E eu compartilhei com você aqui uma devocional compilada do livro do evangelista Reinhard Bonnke, titulado Evangelismo por Fogo. Para receber periodicamente nossas devocionais em áudio e vídeos do Ministério, inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative as notificações. O nome do nosso canal é Cefam Brasil, Cristo para todas as nações.